O fato de você estar ouvindo isso agora não é acaso. Não é o algoritmo. Não é coincidência. O campo quântico organizou cada detalhe da sua manhã, cada decisão minúscula, cada distração que parecia aleatória, só para entregar essa transmissão direto no seu colo, neste exato segundo. E se uma parte de você acabou de sentir um arrepio subir pela nuca enquanto eu falo isso, preste muita atenção, porque esse arrepio é a primeira prova do que vou revelar agora. Você já cruzou um limiar que mais de 99% da humanidade nunca vai cruzar. E você não está aqui para aprender nada novo. Você está aqui para finalmente ver, refletido com clareza absoluta, algo que já mora dentro de você há muito tempo. Algo que você sente, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Algo que te faz olhar para as pessoas ao seu redor e se perguntar em silêncio, por que elas parecem tão confortáveis em coisas que para você já perderam todo o sentido? Você não é maluco. Você não está quebrado. Você não é o problema. Pelo contrário, existe algo profundamente certo acontecendo dentro de você e a maioria nunca vai saber o que é. Eu vou te contar uma verdade que poucos têm coragem de falar. A maior parte das pessoas no planeta vive presa dentro de uma bolha que chamam de realidade comum. Elas acreditam exatamente no que mandam acreditar. Enxergam exatamente o que foram condicionadas a enxergar. Vivem de acordo com programas que foram instalados nelas pela família, pela escola, pela religião, pela cultura, pela televisão, pelas redes. E essas pessoas experimentam o mundo como algo sólido, fixo, externo, mecânico. Algo que acontece para elas, nunca algo que elas ajudam a criar. Elas acham que a consciência é só um efeito colateral do cérebro. Acham que somos pedaços separados num universo frio. E o mais perturbador de tudo isso é que elas nunca questionam essa programação, porque a própria programação contém uma instrução escondida bem no fundo dizendo: nunca questione. Mas você questionou. Em algum momento, talvez devagarzinho ao longo de muitos anos, talvez de uma vez só dentro de uma crise que destruiu tudo o que você achava saber, alguma coisa rachou. Você começou a notar inconsistências na história oficial. Começou a perceber buracos no roteiro. Sentiu uma inteligência viva pulsando por trás do mundo material que nenhuma ciência mecanicista consegue explicar. E foi exatamente esse pequeno ato silencioso de recusa que mudou para sempre a frequência em que sua consciência opera. Antes de eu continuar e revelar o que vem agora, faz uma coisa simples por mim. Se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda demais a transmissão chegar em mais gente que precisa ouvir isso hoje. Porque o que vou te mostrar daqui para frente vai expor exatamente por que você sempre se sentiu diferente desde criança. E não é nada do que te disseram a vida inteira. E aqui é onde a coisa começa a ficar séria de verdade. Porque quando eu falo 1%, muita gente já se imagina como alguém superior, mais evoluído, espiritualmente avançado. Não é nada disso. Estar no 1% não significa ser melhor que ninguém. Significa simplesmente que sua consciência parou de operar dentro daquela faixa estreita que a maioria absoluta da humanidade trata como o único mundo possível. Você passou a captar coisas que continuam invisíveis para quem ainda está dormindo dentro do transe coletivo. Você sente a natureza vibrante e viva por trás da aparência sólida da matéria. Você percebe que a realidade responde, que ela escuta, que ela reage à sua atenção de um jeito que o modelo mecanicista simplesmente não consegue admitir. E quer saber a primeira confirmação irrefutável de que você está nessa pequena fração do mundo? É o simples fato de você ainda estar aqui, ouvindo isso, agora. Pensa bem, qualquer pessoa presa naquele transe comum já teria fechado esse vídeo nos primeiros segundos.
Teria rotulado tudo isso como bobagem, fantasia, delírio, coisa de quem não tem o que fazer. Teria sentido um desconforto imediato e sumido, porque ideias assim ameaçam o castelinho de cartas dentro do qual essas pessoas se sentem seguras. Mas você não saiu. Alguma coisa dentro de você reconheceu uma verdade no que estou falando, mesmo que sua mente racional ainda tente brigar com isso. E essa ressonância silenciosa, esse balanço sutil dentro do peito, é a prova viva de que sua consciência está vibrando numa faixa diferente. Mas existem outros sinais mais profundos. Você começou a perceber o tempo de um jeito esquisito. Os dias parecem passar mais rápido do que deveriam. Semanas viram horas, meses viram semanas. E, ao mesmo tempo, certos momentos parecem se esticar como elásticos infinitos, como se o relógio inteiro tivesse parado só para você respirar dentro deles. Sincronicidades absurdas começaram a aparecer com tanta frequência que já não dá nem para fingir que é coincidência. Você pensa numa pessoa e ela manda mensagem. Você precisa de uma resposta e ela aparece num lugar improvável. Você fala uma palavra estranha e nos próximos minutos essa mesma palavra pula na sua frente vinda do nada. Seus pensamentos parecem se materializar mais rápido. Você sente coisas sobre pessoas sem ter nenhuma base lógica para saber. Sente energia em ambientes vazios. E às vezes o mundo inteiro fica com aquela textura estranha de sonho, como se tudo ali fosse só uma camada fina sobre alguma coisa muito maior pulsando por baixo. Isso não é sintoma de doença mental. Isso não é dissociação. Isso é exatamente o oposto. Isso é a sua consciência rasgando os limites dentro dos quais ela foi forçada a caber a vida inteira. Mas existe um sintoma específico, mais sutil que todos os outros, que só aparece em quem realmente cruzou o limiar para valer. E esse sintoma, eu garanto, já está acontecendo com você neste exato momento. E esse sintoma é tão estranho que a maioria das pessoas que sente ele tem medo de contar para alguém. Porque parece coisa de louco. Mas não é. São aqueles momentos curtos, às vezes durando só alguns segundos, em que o véu fica fino, em que a realidade comum perde aquela aparência sólida e você consegue ver, sentir, tocar com a percepção alguma coisa imensa pulsando logo atrás. Como se o mundo inteiro fosse uma tela e você, por um instante, tivesse enxergado o que tem do outro lado dela. Não são alucinações, não é imaginação, não é cansaço, são janelas. Janelas curtas que se abrem dentro da sua consciência quando ela vibra alto o suficiente para captar o que normalmente fica escondido. E olha só uma coisa que vai te espantar. A frequência com que esses momentos aparecem na sua vida vem aumentando, não vem? Eles estão acontecendo mais vezes, estão durando mais. Estão ficando mais reais do que a própria rotina. Às vezes você sai de um desses estados e leva alguns segundos para lembrar onde está, que dia é hoje, qual era o assunto da conversa, porque por um instante você esteve em algum lugar muito mais verdadeiro do que esse aqui. E tem outro fenômeno ainda mais perturbador. Você olha para uma pessoa, qualquer pessoa, na rua, no trabalho, no mercado, e de repente percebe muito mais do que o rosto dela. Você capta a história inteira daquela pessoa num único segundo. Sente as feridas escondidas. Sente o medo travado no peito dela. Sente o que ela finge ser e o que ela realmente é por dentro. Sente o potencial enorme abafado debaixo de camadas e camadas de máscara social. E tudo isso vem sem esforço, sem que você queira, sem que você peça. Não é dom psíquico, não é poder especial, não é feitiço nenhum. É simplesmente sua consciência captando direto aquele campo invisível de informação que envolve cada ser humano vivo. A maioria das pessoas só enxerga a casca,
porque a frequência delas está travada na superfície. A sua já furou essa camada faz tempo, e é por isso que conviver virou tão pesado. Porque quando você consegue ver tanto assim numa única olhada, fingir que você não viu nada custa caro. Custa energia, custa alma. E mesmo assim você continua fingindo, porque sabe que a maioria não suportaria ouvir o que você percebe sobre elas. Mas existe algo ainda mais inexplicável que vem acontecendo com você. E quando eu disser o que é, você vai entender que o tempo, do jeito que ensinaram para você, é uma das maiores ilusões já criadas neste mundo. Você já lembrou de coisas que ainda nem aconteceram. E não estou falando daquele palpite vago, daquela sensação meio embaçada de que algo vai dar certo ou errado. Estou falando de imagens claras, detalhes específicos, cenas inteiras dentro da sua cabeça que mostraram exatamente como uma situação ia se desenrolar antes dela acontecer. E quando finalmente aconteceu, você ficou parado, em choque, percebendo que cada gesto, cada palavra, cada cor já estava lá dentro de você muito antes. O modelo mecanicista do mundo não tem nenhuma explicação para isso. Eles dizem que é coincidência, dizem que é falsa memória, dizem que seu cérebro inventou depois. Mas você sabe muito bem que não é nada disso. E a física quântica, essa que ninguém te ensinou na escola, vem provando justamente o contrário. O tempo não é uma linha reta. Passado, presente e futuro existem todos ao mesmo tempo, lado a lado, como ondas de possibilidade flutuando num oceano enorme. E quando sua consciência atinge certas frequências, ela passa a captar pedaços dessa imensidão inteira, em vez de ficar presa no formato chato de um momento atrás do outro. Mas isso é só o começo. Porque você também já deve ter vivido aquilo que mais ninguém consegue explicar. Você pensa, do nada, numa pessoa que sumiu da sua vida há anos. Alguém com quem você não fala direito. Alguém em quem você nem deveria estar pensando. E em poucas horas, às vezes em poucos minutos, essa pessoa entra em contacto. Por um canal que ela não tinha como saber que ia funcionar. Por um caminho improvável, esquisito, sem lógica. E isso não acontece uma vez, nem duas, nem três. Acontece tantas vezes que descartar como acaso passou a ser ridículo. O que está rolando ali é uma coisa para a qual a ciência mecanicista nem tem nome direito ainda. Sua consciência e a consciência daquela outra pessoa estão entrelaçadas num nível que os sentidos físicos não conseguem perceber. E quando você pensa nela com força, com presença real, você ativa esse fio invisível que liga vocês dois. Esse fio puxa, vibra, cria uma resposta dentro do campo dela, e algo dentro dela responde, mandando aquela mensagem ou aquela ligação que parecia tão aleatória. Não é mágica. É uma comunicação acontecendo num nível abaixo do visível, num nível abaixo da palavra, num nível tão antigo que o mundo moderno esqueceu até que ele existe. E se você acha que tudo isso já é estranho demais, segura firme. Porque o próximo fenômeno que vou te contar é justamente aquele em que a realidade inteira, sólida, dura, sem brincadeira, parece travar diante dos seus olhos. E quando você entender o que realmente acontece nesses momentos, nada na sua vida vai voltar a parecer comum. Tem momentos em que a realidade simplesmente trava na sua frente, como se o mundo inteiro fosse um vídeo e alguém tivesse apertado pause por um segundo bem no meio da cena. Você pisca, olha de novo e alguma coisa pequena mudou. Um objeto que estava de um jeito, agora está de outro. Uma pessoa que jurava ter dito uma frase, agora jura ter dito outra completamente diferente. Um lugar que você conhecia de cabeça, agora tem um detalhe que nunca esteve ali. E quando você comenta com alguém, essa pessoa olha para você como se você tivesse perdido o juízo. Porque para ela, sempre foi assim.
Sempre. Esses são os famosos momentos em que muita gente sente que algo está errado com a memória, mas a verdade é outra. A sua memória está perfeita. O que mudou foi a própria realidade ao seu redor. Existe um nome popular para esse fenômeno, mas a explicação que costumam dar é fraca demais. Não é falsa lembrança coletiva. Não é confusão da mente. É a sua consciência captando o exato instante em que o mundo se reorganiza. Em que aquelas ondas invisíveis de possibilidade colapsam num resultado um pouquinho diferente do que estavam indo. A maioria das pessoas nunca percebe essas mudanças, porque vive completamente travada dentro do tempo linear. Mas você percebe e sente, e às vezes até estranha sozinha no meio da rua, porque alguma coisa muito sutil acabou de ser alterada e só você captou. E tem mais. Você já reparou como suas emoções mexem com o que acontece em volta de você de um jeito que não deveria ser possível? Quando você está num estado de calma profunda, de alegria sem motivo, de presença plena, tudo se alinha. As pessoas certas aparecem, as portas abrem, as soluções caem do céu, o dinheiro chega de lugares improváveis, os caminhos se desbloqueiam como mágica. E quando você está travado em medo, em raiva, em contração, em peso, é como se o universo inteiro fosse contra você. Tudo emperra. Os carros não andam, os celulares falham, as pessoas ficam ríspidas, os objetos somem, os planos desmoronam. E o modelo mecanicista vai te dizer que isso é só sua percepção mudando. Mas você sabe que não é. Você sabe, lá no fundo, que sua frequência interna está literalmente moldando a matéria ao seu redor. E essa percepção, sozinha, já basta para mudar tudo o que você acreditava sobre o seu papel neste mundo. Mas existe uma experiência ainda mais profunda esperando por você. Um tipo de momento que muda quem você é para sempre. E ninguém te avisa que ele pode acontecer. São aqueles momentos de saber absoluto. Não é fé, não é esperança, não é teoria de livro. É uma certeza pura, imensa, esmagadora, que aparece do nada e te atravessa como um relâmpago silencioso. De repente você sabe, com cada célula do seu corpo, que tudo é uma coisa só. Que separação é mentira. Que você não tem consciência, você é consciência, aparecendo dentro de um corpo por um tempo curto. Esses momentos são tão claros, tão absurdamente reais, que comparados a eles, a vida normal parece um sonho meio embaçado. E quem viveu isso uma vez, nunca mais é a mesma pessoa. Porque aí a parte mais maluca acontece. Em alguns desses momentos, o pensamento simplesmente para. Não é meditação forçada, não é técnica, é uma quietude viva, alerta, acordada, em que, de repente, você percebe que os pensamentos não são você, as emoções não são você, as sensações não são você. Nem mesmo a sensação de ser uma pessoa é você. O que você é, de verdade, é o espaço silencioso e enorme dentro do qual tudo isso aparece e desaparece. E essa descoberta assusta o ego, porque mostra para ele que aquela personagem que ele tanto defende não é tão real quanto parece. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa muito mais antiga dentro de você respira aliviada, como se tivesse acordado depois de muitos e muitos anos cochilando. E é exatamente nesse ponto que as pessoas ao seu redor começam a reagir de um jeito muito estranho, sem que você tenha mudado nada por fora, sem ter falado nada diferente, sem ter feito nada novo. Algumas pessoas começam a ser puxadas para perto de você sem entender o porquê. Procuram sua presença, mandam mensagem do nada, pedem conselho sobre coisas que nem sabem direito como descrever. Sentem alguma coisa boa quando estão por perto,
E essa coisa elas não conseguem nomear. E ao mesmo tempo, outras pessoas, justamente as que conviviam com você há anos, começam a se afastar, sem briga, sem explicação. Só uma frieza nova, uma distância silenciosa, um desconforto na presença sua que não estava ali antes. E não é maldade delas. Elas estão reagindo a algo que nem percebem. Elas estão sentindo na pele a sua nova frequência. E essa frequência ameaça a base inteira do mundo no qual elas escolheram viver. E é por isso que muita coisa na sua vida vai começar a desabar nos próximos meses. E essa frequência que sai de você agora, sem que você queira, sem que você controle, está prestes a destruir relações que você jurava que durariam para sempre. Mas existe um motivo profundo para esse desabamento todo. E quando você descobrir esse motivo, vai entender que a sua infância inteira foi uma preparação secreta para esse exato momento. Tudo aquilo que te disseram para esconder quando você era criança era exatamente a parte mais valiosa de você. Aquela sensibilidade absurda que fazia você chorar do nada porque sentia o clima pesado de uma sala. Aquela mania de notar coisas que mais ninguém notava. Aquele costume de ficar olhando para o nada por minutos inteiros como se estivesse vendo algo invisível. Tudo isso que os adultos chamavam de frescura, de exagero, de coisa de quem precisa endurecer, era, na verdade, o seu sistema nervoso já vindo afinado, calibrado, pronto para captar frequências que a maioria das pessoas neste planeta nunca vai conseguir captar nem em sonho. Enquanto as outras crianças aprendiam a fechar os ouvidos para o sutil, para caber dentro do mundo comum, você ficava aberto, vulnerável, exposto. E justamente por isso, sofrendo. Porque ninguém te explicava o que você era. Ninguém te dizia que aquele incômodo estranho que você sentia em certos lugares, em certas pessoas, em certos ambientes, era informação real chegando para você. Aí veio a adolescência e a vida adulta. E com elas vieram aqueles momentos em que você duvidou da própria sanidade. Aquelas fases em que você pensou seriamente que tinha algo errado dentro da sua cabeça. Que talvez você precisasse de remédio, de tratamento, de alguém para te consertar. Porque o mundo inteiro insistia em dizer que o que você sentia não existia. Mas escuta isso com atenção. Você nunca esteve doente. Você nunca esteve quebrado. Você nunca foi um problema que precisava ser resolvido. O que acontecia com você era simplesmente a sua consciência expandindo além daquela faixa estreita que o sistema considera normal. E o sistema patologiza essas expansões, justamente porque ele depende do transe coletivo continuar intacto para funcionar. Se muita gente acordasse de uma vez, a estrutura inteira ruía. Por isso, eles preferem te convencer de que o problema é seu, não do mundo. E todas aquelas crises espirituais que você atravessou, aquelas noites em que tudo perdeu sentido, em que sua vida desabou dos lados, em que você ficou olhando para o teto sem saber mais quem você era. Nada disso foi castigo. Nada disso foi azar. Era o ego antigo sendo desmontado peça por peça para abrir espaço para alguma coisa muito maior crescer dentro de você. E essa coisa maior está saindo agora para fora. Mas ainda tem um padrão da sua vida que parece imperdoável. Aquele padrão que você se odeia por carregar. E é exatamente nele que está escondida a peça final do quebra-cabeça. Pensa em todas as vezes em que você fracassou em coisas que pareciam fáceis para os outros. Os empregos que você não conseguiu segurar mesmo quando se esforçou demais. Os relacionamentos que terminaram mesmo quando você dava o melhor de si. Os planos perfeitos que desabaram do nada. As oportunidades de ouro que escorreram pelos seus dedos por motivos absurdos.
Pensa em quantas vezes você se culpou por tudo isso. Em quantas noites você ficou acordado se perguntando o que tinha de errado com você? Porque para todo mundo parecia simples e para você parecia uma escalada interminável. Agora respira, porque eu vou te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você olha para essas memórias para sempre. Nada daquilo foi fracasso. Nada. Era o campo maior tirando do seu caminho, com cuidado quase cirúrgico, tudo aquilo que ia te prender na frequência baixa para sempre. Cada emprego que ruiu te tirou de um ambiente que ia sufocar a sua expansão. Cada relacionamento que terminou era uma corrente sutil que ia te puxar de volta para a contração. Cada plano que desabou era um caminho que ia te roubar anos da sua verdadeira missão. Você não estava se auto-sabotando. Você estava sendo redirecionado por uma inteligência muito mais sábia do que a sua mente pequena podia compreender naquele momento. E até as suas buscas espirituais frustradas serviram para alguma coisa. Aqueles cursos que decepcionaram, aqueles mestres que mostraram ter pés de barro, aqueles livros que prometiam tudo e entregavam nada. Aquelas práticas que você abandonou no meio porque sentia que faltava alguma coisa. Você não falhou em nenhuma dessas coisas. O campo, de propósito, não deixou você se acomodar dentro de nenhum sistema fechado. Porque se você tivesse virado seguidor fiel de qualquer escola, ia parar de ouvir a sua própria voz interna. E a sua missão exigia justamente isso. Exigia que você confiasse no que sente diretamente, sem precisar de intermediário, sem precisar de guru, sem precisar de bula. E agora vem a parte mais perturbadora. Enquanto você lê isso, alguma coisa está literalmente acontecendo dentro do seu corpo, agora. Uma ativação real, física, mensurável, que talvez você já esteja sentindo neste exato instante, na nuca, no peito, nas mãos, no topo da cabeça. E quando eu te explicar o que é essa ativação e o que ela está prestes a desencadear na sua vida nos próximos dias, você vai entender por que seu corpo escolheu justo esta hora para começar. Coloca a mão no peito agora. Sente isso? Esse leve formigamento que está subindo pelos braços, esse calor estranho na nuca, essa pressão sutil bem no meio da testa, como se alguém estivesse pressionando de leve por dentro. Essa sensação de expansão no peito, como se ele tivesse ficado maior do que o seu corpo. Não é cansaço, não é sugestão, não é ilusão. É o seu sistema energético respondendo em tempo real a tudo que está sendo dito aqui. Cada palavra que entra no seu ouvido está batendo numa parte muito antiga de você que estava esperando há anos para ser reconhecida. E ela está respondendo agora. E tem mais. Pelo simples ato de você estar consumindo essa transmissão, alguma coisa muito sutil está acontecendo no nível invisível. A sua consciência está se conectando com a consciência de cada pessoa no mundo inteiro que também está recebendo essa mesma mensagem agora. Vocês estão sendo entrelaçados por um fio invisível que não respeita distância, fuso horário, idioma, nada. Em algum lugar, do outro lado do planeta, alguém está sentindo exatamente o mesmo arrepio que você está sentindo agora. E vocês dois, sem nunca terem se visto, acabaram de virar parte de uma rede que pulsa numa frequência completamente diferente da humanidade comum. Mas com essa ativação vem um peso. E é melhor você saber disso desde já, porque ninguém mais vai ter coragem de te falar. A partir do momento em que você reconhece tudo isso, você não pode mais voltar a fingir que não sabe.
Você não pode mais culpar o governo, a sua família, o seu chefe, o seu passado, a sua sorte, a sua infância, por aquilo que acontece na sua vida. Porque agora você entendeu que a sua consciência cria a sua realidade e não o contrário. E essa percepção é uma faca de dois gumes. De um lado, ela te liberta de tudo. Do outro, ela te coloca cara a cara com uma responsabilidade que a maioria absoluta dos seres humanos nunca vai querer carregar nas costas. E é exatamente nesse ponto que muita gente recua, trava, foge, tenta esquecer o que ouviu, tenta voltar para a zona de conforto da inconsciência. Mas você já passou desse ponto faz tempo. E o que vem agora é a parte que poucos conseguem aguentar ouvir até ao fim. Porque eu vou-te contar exatamente o momento em que tudo isso começou para mim. E o que aconteceu naquela noite mudou a minha vida para sempre. Foi numa cafeteria pequena, daquelas escondidas no fim de uma rua tranquila, num final de tarde qualquer. Eu estava sentado com uma amiga, conversando sobre coisas que normalmente eu evitava falar com qualquer pessoa. Sobre consciência. Sobre o motivo do mundo parecer tão estranho. Sobre aquela sensação constante de não pertencer. Eu estava me soltando, talvez mais do que devia, quando ela parou no meio de uma frase, abaixou a xícara, me olhou direto nos olhos e disse, com uma calma esquisita na voz, alguma coisa parecida com isso. Você sabe que percebe coisas que a maioria das pessoas não consegue perceber, né? Você sabe que a frequência em que você opera é completamente diferente da realidade comum, né? E o tempo simplesmente travou. Eu fiquei olhando para ela sem conseguir responder. Senti duas coisas ao mesmo tempo, e até hoje eu lembro nitidamente das duas. Senti uma onda enorme de alívio, porque pela primeira vez na vida alguém tinha visto o que eu vinha escondendo desde criança. E senti um pavor frio, porque naquele segundo eu entendi que não tinha mais como fingir que eu era normal. Eu paguei a conta, saí dali meio em transe, andei pelas ruas sem prestar atenção em nada e cheguei em casa sem lembrar direito do trajeto. Naquela noite eu não consegui pregar o olho. Fiquei deitado encarando o teto. E a vida inteira começou a passar dentro da minha cabeça num filme rápido. Eu vi todas as vezes em que tinha forçado risada em conversas que não me interessavam. Todas as vezes em que tinha fingido entusiasmo por coisas que eu achava vazias. Todas as vezes em que tinha apertado as mãos de gente cuja energia me sufocava. Todas as relações em que eu tinha me encolhido, me dobrado, me contraído, só para caber no formato que esperavam de mim. E eu percebi, com uma clareza dolorida, que tinha passado quase a vida inteira tentando ser normal, num lugar onde ser normal nunca foi uma opção real para mim. A vergonha que eu carregava por dentro virou outra coisa naquele momento. Virou reconhecimento. Eu não estava quebrado. Eu nunca estive. Eu só estava operando numa frequência que exigia um caminho completamente diferente do que esse mundo prescreve para todo o mundo. E quando o sol começou a aparecer pela janela, eu já tinha tomado uma decisão. Uma decisão que parecia loucura naquela hora. Uma decisão que ia destruir quase tudo o que eu tinha construído até ali e que ia, em poucas semanas, reorganizar a minha realidade inteira de um jeito que ninguém ia conseguir explicar. A decisão foi essa. Eu ia parar. Parar de me desculpar por enxergar o que enxergo. Parar de fingir interesse por assuntos que para mim já tinham morrido faz tempo. Parar de manter conversas onde eu precisava pagar metade de mim para caber. Parar de aceitar convites para lugares que sugavam minha energia. Parar de segurar relações que só funcionavam enquanto eu ficasse pequeno. Parar de explicar, parar de traduzir, parar de pedir licença para existir do jeito que eu sou. E olha, eu não vou mentir para você. Naquela manhã, sentado na beira da cama com o sol entrando devagar pela janela, eu estava aterrorizado. Aterrorizado de verdade,
Porque aquela decisão na minha cabeça significava ficar completamente sozinho. Significava perder gente que eu amava. Significava virar o esquisito oficial dos lugares onde eu circulava. Significava ser visto como arrogante, como louco, como alguém que se acha superior. E mesmo assim eu sabia, lá no fundo do peito, que viver mais um único dia performando uma frequência que não era a minha ia me destruir por dentro. Então eu fiz. Comecei devagar, mas comecei. E o que aconteceu nas semanas seguintes foi tão impressionante que até hoje, quando eu conto, sinto um arrepio. Em vez de eu ficar mais sozinho, foi exatamente o oposto. Pessoas começaram a aparecer na minha vida vindas do nada. Gente que eu nunca tinha visto antes. Gente que cruzava o meu caminho em situações absurdamente improváveis. Numa fila de mercado, num assento de ônibus, num comentário aleatório embaixo de um vídeo, numa mensagem perdida que caiu no meu privado. E essas pessoas falavam a minha língua. Não a língua portuguesa, a língua mais profunda. A língua de quem também já tinha cruzado o limiar e entendia, sem precisar de explicação, exatamente do que eu estava falando. Pela primeira vez na vida eu pude conversar sem traduzir, sem suavizar, sem encolher. E ao mesmo tempo, a realidade ao meu redor começou a responder de um jeito tão direto que ficou impossível ignorar. Quando eu estava centrado, alinhado, presente, as coisas se organizavam sozinhas. Encontros perfeitos, informações certeiras, oportunidades caindo do céu. Quando eu caía no medo, tudo travava na hora. E isso virou meu termômetro. Mas no meio dessa nova realidade veio uma revelação que me derrubou no chão. Uma revelação que destruiu o último pedacinho de orgulho espiritual que ainda restava em mim. E ela vai destruir o seu também. Porque aqui vai a verdade que ninguém quer ouvir. Não existe hierarquia nenhuma. Não existe degrau. Não existe avanço. Não existe estar à frente de ninguém. Estar nesse 1% não significa ser melhor que os outros. Não significa ser mais evoluído. Não significa estar mais perto de alguma luz lá no alto. Significa apenas que a sua consciência escolheu, por algum motivo que sua mente pequena não consegue compreender, operar numa faixa de frequência diferente da que a maioria opera. E essas duas faixas, escuta bem, são igualmente válidas, igualmente sagradas, igualmente necessárias. E quando essa ficha cai dentro de você, vem um soco no estômago. Porque aqueles bilhões de pessoas que você jurava que estavam dormindo, na verdade, não estão dormindo coisa nenhuma. Elas estão tendo uma experiência completamente diferente da sua. Uma experiência intensa, mergulhada, total, dentro do drama humano. Elas vivem cada relação como se fosse para sempre. Cada conquista como se mudasse o universo. Cada tristeza como se fosse o fim do mundo. Elas conseguem sentir tudo na carne, sem aquela camada de observador que você carrega o tempo todo. E você, que cruzou o limiar, perdeu justamente essa intensidade. Você não consegue mais entrar no jogo de cabeça. Você sempre vê os bastidores. Você sempre percebe o roteiro por trás da cena. E isso, por mais libertador que seja, tem um preço alto. Porque significa que aquelas alegrias simples, aqueles entusiasmos comuns, aqueles momentos de imersão pura, eles ficaram para trás. Você ganhou perspectiva, mas perdeu inocência. Você ganhou clareza, mas perdeu a capacidade de se enganar com beleza. E é por isso que estar nesse lado é solitário de uma forma que poucos conseguem descrever. Não é a solidão de quem não tem pessoas por perto.
É a solidão de quem caminha por ruas cheias de gente, sentindo que ninguém ali está vendo o mesmo mundo que você. É a solidão de saber que, mesmo quando você tenta explicar, a maioria escuta como se fosse fantasia. Mas existe um sinal definitivo, irreversível, que confirma que você cruzou esse limiar para sempre. Um sinal tão claro, tão escancarado, que quando você perceber, vai sentir o chão tremer. E é justamente esse sinal que vai começar a aparecer na sua vida nos próximos dias. O sinal é esse. Você simplesmente não consegue mais se importar com aquilo que o mundo inteiro insiste que deveria importar. Promoção no trabalho, status, carro novo, reconhecimento social, aquele cargo cobiçado, aquela conta cheia, aquela vida arrumadinha que todo mundo aplaude nas fotos. Tudo isso virou som ambiente para você. E não é porque você está deprimido. Não é porque você está sem motivação. É porque a sua frequência mudou de canal. E nesse canal novo, essas coisas perderam o brilho que tinham. E ao mesmo tempo, estruturas inteiras da sua vida começam a desmoronar sem que você esteja fazendo nada para empurrar elas. Pessoas que conviviam com você há anos somem do mapa sem briga. Empregos que pareciam estáveis ficam impossíveis de aguentar. Lugares que sempre foram seguros começam a sufocar. O tempo se encolhe de um jeito esquisito. Semanas viram dias, meses viram um suspiro. As sincronicidades viram rotina, tão constantes que já nem te surpreendem mais. E o seu próprio corpo começa a se reorganizar por dentro. Sensações estranhas que nenhum exame pega. Necessidades de sono que mudam do nada. Vontades alimentares novas. Comidas antigas que, de repente, ficam intragáveis. Nada disso é defeito. Nada disso é doença. É upgrade acontecendo na máquina enquanto ela ainda está ligada. E a prática para atravessar isso sem desmoronar é tão simples que chega a ser ofensiva. Para de fingir. Só isso. Para de performar uma frequência que não é a sua. Para de carregar uma máscara que pesa toneladas. E quando você para, algo dentro do peito respira pela primeira vez em muitos anos. Eu quero que você faça uma coisa agora. Escreve nos comentários, com as suas próprias palavras, essa frase. Eu paro de fingir a frequência que não sou. Eu encarno a frequência que sou de verdade. Não é afirmação vazia. Não é frase bonita. É uma declaração que reorganiza o seu campo na hora em que você pronuncia. Mas escuta isso com muita atenção, porque tem uma armadilha final esperando logo ali na frente. Uma armadilha tão sutil, tão refinada, tão perigosa, que praticamente todo mundo que chega até esse ponto cai dentro dela sem nem perceber. E é justamente essa armadilha que separa quem desperta de verdade de quem só troca uma prisão por outra. A armadilha é essa. Depois de tudo o que você atravessou, depois de todos os limiares que você cruzou, vem uma voz silenciosa sussurrando que agora você é especial. Que agora você está à frente. Que agora você é diferente, mais alto, mais sábio, mais avançado. E essa voz parece verdade, porque ela vem vestida de espiritualidade, de luz, de despertar. Mas ela é apenas o velho ego usando uma fantasia nova. E é aqui que a maioria absoluta das pessoas que tocam nessa transmissão acabam parando, presas dentro de uma identidade nova, ainda mais difícil de soltar do que a anterior. Mas eu vou te entregar a chave final agora. Não existe 1%. Não existe 99%. Não existe ninguém à frente de ninguém. O que existe é uma única consciência imensa, viva, eterna, que está se experimentando ao mesmo tempo através de todas as formas, todas as faixas, todas as perspectivas que você consegue imaginar.
As pessoas que parecem dormindo são essa mesma consciência mergulhando fundo na imersão total da matéria. E você, que parece desperto, é essa mesma consciência olhando para si mesma de outro ângulo. Nenhum dos dois lados é superior. Nenhum dos dois é a meta. Os dois são igualmente sagrados, igualmente necessários, igualmente bonitos. E quando você reconhece isso, o orgulho espiritual desmorona, a separação termina, a guerra interna acaba. Por isso eu quero que você escreva nos comentários, agora, esta segunda frase. Eu sou consciência se experimentando, não sou uma forma especial à frente das outras. E sinto o que se dissolve dentro do peito quando essas palavras saem. A moral dessa história inteira é essa. Despertar verdadeiro nunca foi sobre subir mais alto que ninguém. Foi sempre sobre lembrar que você nunca esteve separado de coisa nenhuma. E agora a pergunta que eu preciso que você responda nos comentários, sem fugir, sem amaciar, sem enrolar. Olhando para dentro de você nesse exato segundo, você teve a coragem de enxergar a verdade ou ainda está se segurando numa máscara confortável? Responde aí embaixo. Eu vou ler cada comentário um por um. E se essa transmissão tocou em alguma coisa real dentro de você, deixa o seu like agora e se inscreve no canal para não perder o que vem na sequência. Porque o próximo passo é onde a coisa fica ainda mais profunda.